Graça e paz, irmãos, louvado seja Deus. Vamos estar neste momento meditando um pouquinho na palavra de Deus. O tema para esta mensagem, deste culto nesta noite, é distração. Quero falar sobre distração. Quero compartilhar com os irmãos algo que está no meu coração a respeito de distração espiritual. Nós temos vivido tempos que tantas coisas são criadas para nos distrair. Sim, para nos distrair. A princípio, tivemos, pela tecnologia, a invenção do aparelho de som, com infinitas músicas e suas notícias, futebol, enfim. Houve uma época, uma geração que as pessoas estavam muito presas ao rádio. O rádio que tomava conta dos lares, as mulheres na cozinha ouvindo rádio, lavando roupa ouvindo rádio, os homens nos seus serviços ouvindo rádio, informações pelo rádio, músicas, enfim. A mente ocupada. Depois dos aparelhos de sons, dos rádios, a TV, a criação, a invenção da TV, e com ela as novelas, os filmes que prendiam as pessoas, Conheci pessoas que assistiam uma novela após a outra. Há tempos atrás existia a novela das 6, das 7, das 8. Enfim, a televisão também veio nos distrair, com as suas novelas, com o futebol, com seus filmes, A criação dos shoppings, das cafeterias, dos cinemas, com seus filmes e suas séries. E a era agora de uma tecnologia mais avançada, a era dos celulares. No celular nós temos tudo, todos os aplicativos. Celular nós temos em mãos WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram. Olha quantas coisas. Até eu já fiquei horas quando vi. Já havia se passado 2, 3 horas e a gente nem percebe. Mergulhado neste aparelhinho, mergulhado nas notícias, nos filmes, mergulhado em tudo, todas as informações que ele tem, Olha que não são poucas, Instagram, YouTube, WhatsApp, Facebook. Olha que coisa. Isso tudo nos dá informações, nos traz informações, traz sim, mas nos distrai, irmãos. Como somos distraídos. Nossa mente fica ocupadíssima com este aparelhinho chamado celular. E a nossa mente fica ocupada. Muitos são completamente manobrados, conduzidos, induzidos, seja por propaganda, seja por notícias, seja por modas, enfim. Distraídos estamos. As coisas foram construídas e estão sendo construídas para nos distrair. Essa é a verdade. Nos manter ocupados, com as nossas mentes ocupadas.
com as nossas mentes tomadas, invadidas, com as nossas mentes presas. Precisamos tomar cuidado. A palavra de Deus está ficando distante de nós. Estamos sem tempo. Quando estamos trabalhando, o momento que nos sobra, celular na mão, WhatsApp na mão, Instagram na mão, Facebook na mão. Bate-papo no WhatsApp, grupos. Estamos distraídos. A distração tem nos levado a ficarmos distante de Deus e de suas notícias, de sua palavra. A distração tem levado as pessoas a não perceberem as astúcias de Satanás. É verdade, é verdade. Irmãos, irmãs, eu quero ler um texto da palavra de Deus, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 23. Mateus, capítulo 23, do versículo 36 em diante. Diz assim: Jesus continuou dizendo: mas ninguém sabe nem o dia, nem a hora em que tudo isso vai acontecer. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai sabe. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé, pois antes do dilúvio, o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam até o dia em que Noé entrou na arca. Porém, não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. O texto faz referência quando Noé estava construindo a arca por ordem de Deus, registrado em Gênesis capítulo 6. Noé não construiu uma arca de um dia para o outro, mesmo porque ele não tinha tanta mão de obra a seu dispor. Ele, seus filhos. Outra coisa, Noé não tinha uma tecnologia para cortar as madeiras nas medidas corretas, as medidas que Deus havia dado. Rapidamente, não tinha como fazer. A construção da arca demorou. Mas ninguém ficou atento àquilo. Estavam distraídos, estavam comendo, estavam bebendo, se dando em casamentos, distraídos com aquilo que se tinha naquela época. Comida, casamento, festa no casamento. Comida, casamento, festa no casamento. Estavam distraídos. Quando de repente o Senhor fala para Noé e sua família: entre na arca, fecha, e o dilúvio vem e todos são consumidos. Por isso Jesus está dizendo aqui: assim será a vinda dele, quando todos estiverem distraídos com tantas coisas, sem perceber, sem ter uma visão espiritual. O mundo jaz no maligno e desta vez pior. Desta vez pior. As pessoas não têm percebido isso. Há um complô neste mundo muito sério. Quer ver? Esta pandemia, por exemplo. O que mais se afetou com esta pandemia não foi a economia, irmãos. Não. O que mais tem sido afetado com esta pandemia são as igrejas. São as igrejas.
Aquelas pessoas fracas na fé, que não foram consolidadas, que não estão alicerçadas, estão se perdendo. A fé está se esfriando. As igrejas fechadas. Esse vírus afetou diretamente as igrejas, as propagadoras do Evangelho, o meio de comunicação da palavra de Deus, o lugar de cultuar a Deus, a casa do Senhor, a casa de oração, como Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração. O templo em que o Senhor disse no Velho Testamento, construa uma casa para que eu habite nela. É verdade, irmãos. É verdade. E cada vez isso irá piorar mais. As pessoas não estão percebendo que o que está por trás disto tudo é um complô maior contra a vida espiritual, contra a vida da igreja. O país responsável por isto é o país que fecha a igreja, que incendeia a igreja, que obriga cristãos a renunciarem à sua fé. Esta é a ideia. As pessoas não estão percebendo o que está por trás. Projetos. Está havendo, principalmente aqui no Brasil, houve, projetos de casamento entre pai e filha, mãe e filho, irmão e irmã. Esse deputado federal de São Paulo, Orlando Silva, acho que é esse o nome mesmo, que foi candidato a prefeito agora, ele tem um projeto para casamento incestuoso. Há pouco tempo li o casamento de uma filha com uma mãe, Lolita, parece que uma cantora americana ou mexicana, se não me falha a memória. Lolita casou com a mãe e disse que era o melhor casamento dela, porque estaria com aquela pessoa com quem ela sempre esteve desde o nascimento. E pior, disse que a mãe a satisfazia carnalmente. As pessoas não estão entendendo, não estão percebendo o que está por trás. Estão distraídas. Tantas coisas têm ocorrido para que haja distração. Distração espiritual está acontecendo nesse mundo. Infelizmente, as pessoas não têm percebido que isso está acontecendo. O comunismo, fruto de um marxismo, que a princípio vem pregando uma doutrina, uma ideologia que é a luta de classe, mas por trás disso tem a eliminação da religião, pois eles mesmos criaram um ditado que religião é o ópio do povo. A religião, segundo alguns pensadores marxistas, a religião é uma invenção do pobre como um amuleto de consolo e refúgio da sua pobreza. Que coisa, hein? Que coisa. As pessoas não têm percebido. Outro fato é a implantação do chip. É interessante isso. Você com um chip no dorso da sua mão, você tem o seu movimento financeiro todinho ali, basta fazer a leitura, passaporte. E aqui no Brasil já tem uma pessoa, tem um mineiro de Belo Horizonte que já tem esse chip em sua mão. E a palavra de Deus fala
que no final as pessoas, para comprarem e venderem, teriam que ter um número no dorso da sua mão ou na sua testa. A arca está terminando de ser construída. Ela vai fechar. Jesus está às portas e ninguém irá perceber, porque estão distraídos, distantes. E esta é a intenção de Satanás: distrair, para que se esfrie na fé, para que se distancie da palavra, para que se distancie de Deus. Infelizmente, a falta de visão espiritual leva à cegueira e as pessoas não estão percebendo. Por isso Jesus disse: mas ninguém sabe nem o dia, nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois antes do dilúvio, o povo comia e bebia e se davam em casamento. Estavam distraídos com outras coisas. Enquanto as pessoas estão distraídas e manipuladas por Satanás, ele vem agindo sutilmente. Uma nova religião está a caminho, irmãos, denominada Nova Ordem Mundial, para agregar todas as religiões num só comando. Precisamos estar sintonizados com Deus, com a palavra, vigilante, perceber o que está por trás disto tudo. Perceber o que está por trás deste vírus, desta pandemia, dessas coisas que têm acontecido no mundo. Não fique distraído. Não fique. Fique sintonizado. O controle mundial da humanidade está no seu final. Estamos entrando no final dos tempos. Quero, neste instante, convidar a você a abrir os seus olhos espirituais para as coisas que estão ocorrendo. Na época da perseguição aos cristãos, na época de Nero, do imperador Nero, a perseguição aos cristãos. Quando uma pessoa se convertia ao cristianismo, ela era denunciada pelo seu próprio parente, pai, mãe, irmão, filho. Denunciada. E por ser denunciada, ela era perseguida, ela era presa, ela era julgada aos leões. Você vai ser denunciado. Você vai ver. Se você rejeitar a vacina, você vai ser denunciado. E pode ser preso. As coisas estão se repetindo. Abra os seus olhos espirituais. Jesus está voltando. Há uma conspiração no mundo para um controle total, para uma religião única. Há uma conspiração no mundo contra a igreja, contra o evangelho, contra a palavra de Deus. Há uma conspiração no mundo para levar as pessoas a se esfriarem na fé,
a abandonarem a fé. Há uma conspiração no mundo. Fique alerta, não fique distraído, como na época de Noé. Apesar de que Jesus alertou para isso, né? Será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé, assim acontecerá nesse tempo. Eles estavam distraídos, não fique distraído. Abra os seus olhos espirituais. Que Deus te abençoe, te guarde, tenha misericórdia de você, tenha misericórdia de nós. Mesmo você estando impossibilitado de ir à igreja, faça da sua casa uma igreja. Ore, ore, medite, busque a Deus, não se distraia. Tenha Jesus como único caminho, como única verdade. Tenha Jesus como a vida. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não se distraia buscando caminhos outros. Não fique distraído com falsas doutrinas, com falsos caminhos. Só Jesus pode intermediar você a Deus. Não se distraia com outros meios, com outros caminhos, com outras propostas. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Pai, eu quero, neste momento, orar a Ti em nome de Jesus e pedir a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Tenha misericórdia da Sua igreja, tenha misericórdia do Teu povo, tenha misericórdia de nós. E que a chama do Teu Santo Espírito esteja aquecendo os nossos corações. Abra a vista, a visão espiritual do Teu povo. Faça-os enxergar o complô que está sendo construído neste mundo. Faça-os entenderem, para que não sejam pegos distraídos. Ó Espírito Santo, aviva-nos, renova-nos, restaura-nos, abra nossa visão espiritual e tenha misericórdia de nós. Também te peço, Senhor, a Tua bênção para esta noite e para esta semana, que as Suas mãos estejam sobre cada um de nós, nos protegendo, nos livrando deste vírus, nos livrando dos homens maus. Tenha misericórdia de nós, cuida de nós. O Senhor é o nosso refúgio, em quem cremos e buscamos socorro. Contempla, Senhor, a nossa fé e a nossa oração. Em nome de Jesus. Dá-nos uma noite de paz, um sono reparador. Em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa e bendita de Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, o refrigério, a companhia, a amizade do Espírito Santo esteja sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre o povo de Deus espalhado na face da terra, não só hoje, mas até o dia do encontro triunfal com Jesus. Você que crê, diga amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Não se distraia. Não se deixe distrair. Abra os seus olhos espirituais e observe que o cerco está fechando. Se agarre a Deus. Não se deixe ser enganado.
Deus te abençoe.